Meus irmãos, a paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Então, eu gostaria de compartilhar mais uma vez uma porção da Palavra de Deus. Tem bastante tempo que eu não gravo nenhum vídeo e hoje, pela manhã, eu tive um encontro na rua de uma pessoa que eu menos esperava e essa pessoa falou assim: rapaz, grava vídeo lá, coloca palavras lá para nós, né? E me senti encorajado, né, motivado a fazer isso, não porque ele pediu, mas porque eu vejo que há também uma grande necessidade, né, ainda que uma só pessoa seja alcançada e edificada por um vídeo desses, nós já estamos assim fazendo uma grande obra para Deus, né? E essa semana eu estive pregando lá na igreja uma palavra sobre perdão e essa palavra acabou tocando muitas pessoas, eu recebi muitos testemunhos sobre essa palavra. Uma palavra que nos chama a responsabilidade, nos compromete. E eu gostaria de compartilhar aqui um pouquinho dessa palavra com você. Espero que você esteja de coração aberto. Se puder, pegue a sua Bíblia, dê um pause aí, pegue a sua Bíblia e acompanhe as referências. A palavra que eu li essa semana, ela se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 18, do versículo 21, né, até o versículo 35. E eu vou falar sobre a palavra, não vou ler para que o vídeo não fique muito longo, mas eu vou falar sobre o que estava acontecendo aqui. Pedro, ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Quando Pedro ele faz essa pergunta para Jesus, ele faz uma pergunta querendo ser modesto. Porque perdoar 7 vezes, segundo eles pensavam, já era ser uma pessoa assim, graciosa demais. Era um perdão acima da média. Uma pessoa que perdoasse 7 vezes o seu irmão por ter pecado contra ele, já era para eles uma pessoa acima da média. Aí Jesus ele veio com uma resposta, né, exagerada. Porque precisamos entender esse exagero de Jesus. Ele disse assim: não digo 7, mas eu digo 70 vezes 7. Por que Jesus usou essa resposta exagerada? Porque a pergunta que Pedro fez é talvez uma pergunta que nós façamos com relação ao perdão que devemos liberar para as pessoas. Por exemplo, 7 vezes já é demais, né? Se errou comigo 7 vezes, ou seja, nós queremos estabelecer um nível, um limite para que a gente possa perdoar alguém. Jesus ele quis dizer assim: olha, para que você perdoe alguém, não existe esse nível de pecado, esse nível de erro, de falha, de traição. Não existe esse limite. Perdoar é o que você deve fazer sempre. Isso foi o que Jesus disse. Então ele falou uma parábola. Ele falou que existia um rei e existia um acerto de contas. Preste atenção, esse rei, ele representa Deus, e esse acerto de contas representa o dia que estaremos diante de Deus prestando contas da nossa vida, do que nós fizemos, de como vivemos aqui na terra. E existia uma dívida de 10 mil talentos de prata. 10 mil talentos de prata. O Senhor Jesus ele usou mais uma vez um exagero ao falar que um servo devia ao rei 10 mil talentos de prata. Por quê? 10 mil talentos de prata era um valor impagável para aquele servo. Ele nunca poderia pagar. Segundo alguns estudos que eu fiz, aquele valor representaria 375 toneladas de prata. E para você ter noção, um talento ele equivale a 6 mil denários. 6 mil denários equivale a 6 mil dias de trabalho. Aquele homem não está devendo um talento, 6 mil dias de trabalho. Aquele homem está devendo 10 mil talentos. Ou seja, na vida dele, ele não conseguiria pagar aquele valor. Então, diante do rei, da qual ele tinha aquela dívida impagável, o rei disse assim: olha, então você será vendido, sua esposa, seus filhos e tudo que você tem será vendido porque você tem essa dívida comigo. Então ele se jogou no chão,
e ele começou a clamar: "Ô rei, tem paciência comigo, eu quero te pagar, eu vou te pagar." O rei olhou para aquela atitude do homem que implorou, né? Implorou por misericórdia, e o rei fez uma coisa que dificilmente nós faríamos, né? Talvez você perdoaria alguém de R$10, de R$100, talvez até de R$1.000, mas aquele rei, ele perdoou 10.000 talentos. Mais ou menos, alguém te deve 1 milhão, você chega, sabe aquele 1 milhão que você está me devendo? Esquece aquilo. O rei zerou. A Bíblia diz aqui, no capítulo 18 de Mateus, que ele cancelou a dívida. Ele zerou a dívida. Ou seja, ele não ia passar pelo servo no outro dia, aqueles 10.000 talentos lá. Não, ele zerou. Não tinha mais dívida. Imagina a sensação de alguém que é perdoado de uma dívida como essa. Imagina como é você viver o seu dia a dia sabendo que você tem uma dívida como essa, né? Essa era a dívida daquele servo, uma dívida impagável ao rei. E por causa dessa dívida, ele seria punido, ele seria vendido, a sua esposa, os seus filhos, tudo que ele tinha. Mas o rei, ele demonstrou graça, perdoou a dívida. Aquele servo saiu feliz da vida dali. Imagina como você deitaria sua cabeça no travesseiro sabendo que você já não tem mais uma dívida de 10.000 talentos de prata. Só que a Bíblia diz que esse mesmo servo que recebeu esse perdão, ele encontra com um conservo que devia a ele 100 denários. 100 denários, 100 dias de trabalho, menos de um ano de trabalho, menos de metade de um ano de trabalho. Só que quando ele encontra esse servo que deve a ele 100.000 denários, ele pega esse servo pelo pescoço, começa a sacudir ele e fala: paga o que você me deve, paga o que você me deve, senão eu vou te prender. E ele prendeu o cara. Só que quando as pessoas viram isso, os outros servos, eles se entristeceram. Porque a atitude daquele servo que havia sido perdoado pelo rei era uma atitude completamente, assim, inesperada. Era uma atitude completamente, assim, inaceitável. Eles foram falar para o rei, com muita tristeza. E o rei mandou chamar aquele servo, né? E falou assim: você é um servo mau, porque você deveria ter feito com aquele outro servo o que eu fiz com você. Você deveria ter perdoado a dívida dele. E por final, ele disse assim, no capítulo 8, no versículo 35, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ou com sinceridade o seu irmão. O senhor daquele servo, ele reconsiderou a dívida de 10.000 talentos. A dívida que tinha sido perdoada, ele falou assim: agora você vai me pagar tudo que você me deve. Ou seja, ele reconsiderou, leia o texto, reconsiderou toda a dívida impagável e lançou ele para ser punido por causa daquela dívida. Aí Jesus termina assim com uma palavra muito forte e algo que não pode passar desapercebido por nós. Eu costumo dizer, né, algo que eu aprendi, que tem muita coisa na Bíblia que entra na nossa cabeça, mas não consegue correr na nossa veia. Uma dessas coisas, muitas das vezes, é o perdão. Nós sabemos que temos que perdoar, mas às vezes estamos como Pedro. Até que ponto eu devo perdoar? Zé Carlos, até que ponto? Me feriram, fizeram fofoca de mim, né? Me agrediram, me prejudicaram, me traíram, me abusaram do meu filho, da minha filha, mataram o meu filho. Até que ponto nós temos que perdoar? Segundo o que Jesus está dizendo, sempre. E eu queria muito te chamar a atenção para uma coisa aqui da palavra de Deus, né? A dívida que esse homem tinha era impagável. E muitos acabam classificando os pecados. Eu vim de um mundo terrível. Na pregação eu até falei sobre isso, sobre os grandes testemunhos que nós ouvimos. Porque quem é que tem os maiores pecados? Quem são os maiores pecadores?
Os traficantes, as prostitutas, os bandidos, os ladrões, os assassinos, os pedófilos, os adúlteros. Quem são os maiores pecadores? Os homossexuais? Ou nós poderíamos dizer que tanto o homossexual como o preconceituoso, o racista é pecador. E todos acabam estando diante de uma mesma realidade de pecado. O pecado, ele leva as pessoas para o inferno, ele afasta as pessoas de Deus. Então, pecado é pecado. E eu queria chamar a atenção para uma coisa. Eu tenho escrito algo esses dias que o Senhor colocou no meu coração sobre o testemunho de vida de todos nós. Porque muitos ficam emocionados com alguns testemunhos, né? Poxa, o cara tomou 5 tiros e está ali dando testemunho que Jesus livrou ele da morte. Pô, eu cresci na igreja, nunca saí da igreja. Qual é o meu testemunho, Zé Carlos? Que testemunho de vida eu tenho? Eu quero te dizer que você tem também um grande testemunho. O apóstolo Paulo diz que ele era zeloso da lei, que ele, dentre os jovens que estudaram com ele, que serviam ali a religião com ele era o mais zeloso, dedicado. Ele perseguiu a igreja por causa do zelo da lei. Ou seja, o apóstolo Paulo nunca, creio eu, nunca frequentou um bar, nunca se envolveu sexualmente, uma vida perdida entre as mulheres de sua época. O apóstolo Paulo nunca viveu nas baladas. O apóstolo Paulo foi aquele cara que cresceu na sua infância, na sua juventude, estudando a lei de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus. Só que eu quero te falar que o apóstolo Paulo, assim como eu e você, ele tem um grande testemunho, porque assim como ele, você poderia conferir isso no capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 5. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 ao 5, ele diz assim: vocês, falando aos Efésios, estavam mortos em suas transgressões. Mas no versículo 2, ele diz assim: todos nós estávamos também perdidos na mesma situação. Mas Deus, por sua misericórdia, através de Jesus, por sua graça, nós somos salvos. Porque nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas transgressões. O apóstolo Paulo, ele fala que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Todos nós, independente de vivermos toda a nossa vida na igreja, ou independente de termos saído de uma boca de fumo, de um prostíbulo, de um lugar de pecado, todos nós temos um grande testemunho. Qual é esse testemunho, Zé Carlos? Todos nós somos ex-mortos. Todos nós somos ex-inimigos de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21, diz uma coisa muito legal também. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Estou com a Bíblia nova aqui. Olha o que diz Colossenses 1, 21. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está falando, esse é o Evangelho. O que é o Evangelho, Zé Carlos? O Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia de que Deus, ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores, como diz Romanos capítulo 5. Isso é o Evangelho. Só que o Evangelho é aquilo que Jesus fez. Mas o Evangelho também é aquilo que nós faremos depois de sermos salvos por aquilo que Jesus fez. Porque se nós não vivermos o Evangelho, talvez isso signifique que nós não fomos salvos por ele. E uma das provas de que nós fomos salvos, sabe o que é? É o perdão. Porque se você entende que você tinha uma dívida impagável com Deus, se você tinha algo que você não podia pagar, Deus ia condenar todos nós. Deus ia lançar todo mundo no inferno. Como diz Efésios, nós éramos merecedores da ira de Deus. Todos nós somos merecedores da ira de Deus, mas por graça. Ele nos viu ali,
como aquele servo implorando: eu não tenho como pagar, eu vou te pagar, tem paciência comigo. Tudo bem, essa dívida está cancelada. Deus, ele cancelou a dívida que tinha conosco. Os nossos pecados, ele não vai nos punir mais por causa disso. Mas ele zerou essa dívida com a gente. Mas isso significa que alguém não teve que pagar por ela. Jesus pagou essa nossa dívida, que era impagável. Pelo seu corpo, ele nos tornou amigos de Deus. Antes inimigos, agora amigos. Antes mortos, agora vivos, por causa de Jesus. O que isso tem a ver, Zé Carlos? É porque, segundo Mateus capítulo 18, aquele servo, ele recebeu esse perdão. Só que agora alguém está devendo ele. É claro que não é 10.000 talentos. É claro que também não é 1 denário. Não é qualquer coisa. Isso aí deixa para lá, nem me importa. Não, é algo que dá para considerar. São 100 denários. Só que, por que nós devemos perdoar? Por que aquele servo deveria perdoar o seu conservo que devia 100 denários? Eu te faço essa pergunta. Por que você e eu temos que perdoar aqueles que fazem algo contra nós? E como eu disse, pode ser qualquer coisa. Por que devemos perdoar? Isso é muito sério. Primeiro, por que nós devemos perdoar? Porque nós recebemos o perdão do rei. Por que nós devemos perdoar? O rei falou assim: você deveria ter feito o mesmo que eu fiz com você a este seu conservo. Por que nós devemos perdoar? Porque o rei nos perdoou. E eu digo, gente, que às vezes nós cristãos, sabe o que nós esperamos? Eu preciso ser empoderado por Deus, eu preciso sentir essa unção. Não. Sabe o que vai nos fazer perdoar? O conhecimento. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala aos Efésios assim: olha, eu oro, eu desejo que vocês cresçam em amor, no conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de se apresentarem a Deus santos e irrepreensíveis. Ou seja, nós crescemos em amor à medida que nós crescemos em conhecimento e em percepção e em discernimento, para discernirmos o que é melhor. Sabe por que nós temos que perdoar, gente? Porque nós discernimos que isso é o melhor. Por quê? Porque se você olhar para Mateus capítulo 18, a parábola desse servo impiedoso, você vai discernir, você vai olhar assim: por que eu tenho que perdoar? Porque eu não quero o mesmo final desse servo. Porque eu posso ser um homem participante, um ativista da igreja, eu posso pregar, eu posso evangelizar, eu posso cantar na igreja, eu posso orar, eu posso ajudar as pessoas, mas tem aquela pessoa que não me desce na garganta. Tem aquela pessoa que está no mesmo ambiente que ela. E tem gente que fala, como o meu pastor Robson fala, que tem gente que diz assim: e o meu Jesus não bateu com Jesus dele. Que é isso? Alguma coisa não está certa. Então, por que eu preciso perdoar? Né? Por que eu tenho que perdoar? Porque o rei fez isso comigo. E o perdão que o rei me deu não se compara. 10.000 denários, 10.000 talentos não se compara a 100 denários. Ou seja, o perdão que eu recebi de Deus nunca vai se comparar a qualquer perdão que eu tenha que liberar a outra pessoa. Então, por que eu tenho que perdoar? Porque o rei fez isso comigo. Outra coisa, porque o rei espera que eu faça isso. A expectativa de Deus ao olhar para um servo dele, eu digo servo, não digo um perdido pecador que não conhece a Deus, que não conhece o Evangelho. Eu digo um servo que foi perdoado, que viveu a experiência de estar diante de Deus e falar assim: me perdoa, e recebeu perdão. Sabe aquele culto que você entrou na igreja e você foi convencido do seu pecado, você foi convencido: eu mereço mesmo o inferno, mas Deus tem misericórdia de mim. E naquele dia você sentiu a graça de Jesus, você sentiu o perdão dele. Sabe aquele dia maravilhoso? Então, desde aquele dia,
o rei, o Senhor, ele olha para você e para mim, esperando que, com expectativas, que qualquer coisa que te façam, você venha agir da mesma maneira, com perdão. Porque eu devo perdoar? Porque o rei espera que eu faça isso. Eu preciso entender que o perdão, ele não é uma opção para o servo de Deus. Entenda, o perdão não é uma opção para o servo de Deus. O perdão, ele é um dever do servo de Deus. O Senhor, ele desconsiderou a dívida que nós tínhamos, que era impagável. Mas, para muitas pessoas, eu sinto muito em dizer isso, porque se isso está escrito, é porque é uma realidade. Para muitas pessoas, essa dívida será reconsiderada naquele grande dia. Muitos chegarão na porta e ficarão na porta. Sabe por quê? Porque não abriram mão do seu orgulho. Não permitiram que o Senhor tirasse do coração a mágoa, o ressentimento. Sabe, não seja apenas um religioso. Seja alguém que esteja disposto a perdoar, inclusive se tratando daquilo que está lá no seu íntimo. Um sorriso por fora não revela nada. Talvez convença todos que estão olhando para esse sorriso, mas existe um Deus que examina, que conhece o mais profundo do nosso coração. Em Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50, tem uma parábola muito parecida, numa situação em que Jesus ele está na casa de Simão, um religioso. Esse Simão ele preparou um banquete para o Senhor. Só que ao receber Jesus em sua casa, ele não recebe Jesus com todas as honrarias. Então, no meio daquele banquete, uma mulher, uma pecadora, ela vem por trás de Jesus, ela se lança aos seus pés, começa a chorar. E ela começa a beijar os pés de Jesus e a secar os seus pés com seus cabelos. E Simão, ele pensa assim, se esse cara fosse mesmo um profeta, ele não deixaria essa mulher nem se aproximar dele, porque essa mulher é uma pecadora. Aí Jesus falou uma parábola para Simão. Ele falou assim, Simão, eu vou usar os números dessa parábola naquela. Os números lá são diferentes, mas eu vou usar dessa. Existia um homem que devia ao rei 100 denários. 100 denários, 100 dias de trabalho. Mas existia outro que devia ao rei 10.000 talentos. 10.000 talentos é aquela conta exagerada, é uma conta impagável. Só que o rei chegou para os dois e falou assim, olha, vocês estão livres dessa dívida, tá? Eu cancelo essa dívida, vocês estão perdoados. Aí ele perguntou assim, Jesus perguntou para Simão, Simão, quem vai amar mais o rei nessa história? O que foi perdoado de 10.000 talentos ou o que foi perdoado de 100 denários? O de 10.000 talentos, é claro. Então ele disse assim, Simão, aquele que é muito perdoado, muito ama. Aquele que é muito perdoado, muito ama. Sabe por quê? Se hoje você estivesse devendo a alguém 10 reais e essa pessoa falar assim, olha, não precisa me pagar mais não, esses 10 reais, deixa pra lá. Mas se você estivesse devendo a alguém 100.000 reais, essa pessoa falar assim, deixa pra lá. Com qual pessoa você ficaria mais feliz? Com aquela que te perdoa de 100.000, né? Então, quando nós entendemos quão grande é o nosso pecado, e é aí que há o perigo em sermos religiosos, e é aí que há o perigo em você ter crescido na igreja e nunca ter vivido uma aventura no mundo de balada, de drogas, de bebida alcoólica, de bandidagem. Muita gente, por nunca ter vivido uma aventura de pecado, acha que não tem muitos pecados, mas Paulo nos deixou bem claro que ele, mesmo sendo um religioso, ele disse assim, nós todos estávamos mortos, nós todos éramos inimigos de Deus, ou seja, crescendo na igreja ou vivendo a sua vida no mundo, todos nós temos um grande testemunho para contar. Que testemunho? Todos nós éramos merecedores da ira de Deus porque éramos inimigos. E quando nós reconhecemos o tamanho do nosso pecado e nos lançamos a pedir misericórdia a Deus, ele diz assim, quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, quando você reconhece que o perdão que Deus ele entregou a você foi muito grande, o seu coração automaticamente precisa se encher de amor. Amor pelo rei e amor também por aqueles que estão ao seu lado. Então eu quero te dizer uma coisa com essa palavra, né, que falou tanto ao coração de muitas pessoas nessa semana lá na nossa igreja. Abra o seu coração. Perdoar não é uma opção.
Perdoar é o dever de um salvo. Por que eu tenho que perdoar? Porque eu sou salvo. E eu não arriscaria a minha salvação por nada e nem por ninguém. Pense nisso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.